Desde o início da civilização, muitos estiveram à busca de descobrir as leis naturais que operam no universo. Segundo a filosofia hermética, o universo funciona de acordo com 7 leis que não podem ser violadas ou nem ignoradas, e nenhum de nós pode se afastar ou operar fora delas. A hermética afirma que essas leis foram estabelecidas por uma inteligência unificadora que permeia toda a existência, e o conhecimento dessas leis nos possibilitam criar exatamente a realidade que escolhermos, mudando as nossas circunstâncias pessoais e aquelas que nos cercam. A hermética é uma tradição religiosa, filosófica e esotérica baseada em escritos sobre as 7 leis do universo. Durante a Idade Média e o Renascimento, a hermética possuía grande prestígio e era popular entre os alquimistas. Grande parte da importância do hermetismo surge da sua conexão com o desenvolvimento da ciência durante o período de 1300 a 1600 depois de Cristo. Por exemplo, o cientista Isaac Newton depositou grande fé no conceito de uma doutrina pura e não adulterada que ele estudou vigorosamente como uma ajuda para entender o mundo físico. Os escritos sobreviventes do hermetismo são conhecidos como Corpus Hermetica e a Tabuleta de Esmeralda, ambos escritos por Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus, que significa triplo maior, foi associado a Hermes, o deus grego da comunicação interpretativa, e a Thoth, o deus egípcio da sabedoria, onde esses 2 deuses eram adorados como um. O filósofo Clemente de Alexandria estimou que os egípcios possuíam 42 escritos sagrados de Hermes, escritos que detalhavam o treinamento de sacerdotes egípcios. Segundo o teósofo Meili Palmer Hall, Hermes Trismegistus era considerado pelos antigos egípcios a personificação da mente universal, o princípio cósmico do pensamento. Na hermética, a realidade suprema é referida como Deus, o todo ou um, algo unitário e transcendente do qual nós e o universo inteiro participamos. As 7 leis herméticas descreveram o funcionamento da realidade antes de qualquer ciência moderna verificar as suas alegações. Nesse sentido, esses princípios são ferramentas que podem expandir horizontes, ampliar possibilidades e ajudar na busca por uma vida mais plena, feliz e significativa. O princípio do mentalismo incorpora a verdade de que tudo é mente, ou seja, que o próprio universo em um nível subjacente fundamental é mental. Dessa forma, o universo é a manifestação de um espírito indefinível, uma mente viva universal infinita. Essa mente universal pode ser vista como um campo inteligente de informação, além do espaço e do tempo, a natureza da própria consciência. Qualquer elemento material criado é sustentado por uma matriz de energia mental que molda e define esse elemento. Isso significa que todas as coisas compartilham uma conexão, pois existem na mente do todo e, portanto, estão todas sujeitas às leis das coisas criadas. A matéria física é um tipo de energia expressável também como vibração, e essa vibração também tem um componente mental, o campo mental que a criou e que define todas as suas qualidades, pois somente através do campo mental que a matéria física pode ser modelada.
Em uma realidade ativada pela mente, o mundo perceptível surge das forças relativas das interações mentais presentes. Assim, toda vez que pensamos, criamos um objeto mental, uma vibração estruturada que se impressiona no ambiente e que emerge no mundo da matéria. Isso significa que são os nossos pensamentos que criam a nossa realidade e que tudo que é criado fisicamente é mental, porque a essência de tudo é a mente. O princípio da correspondência afirma que sempre existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos vários planos do ser e da vida. A filosofia hermética considera que o universo é dividido em 3 grandes planos, o físico, mental e espiritual, e que eles não são separados, mas fluem juntos com diferentes graus de existência. Desse ponto de vista, tudo interpenetra tudo e os vários fenômenos do universo e toda a natureza são, em última análise, uma rede interligada. Portanto, os planos superiores da existência têm correspondências aos planos inferiores e, nesse sentido, nós somos microcosmos do universo e o universo é um macrocosmo no qual estamos contidos. Assim, observando o princípio da correspondência, podemos conhecer todo o universo, explorando a natureza superior e inferior das coisas que cercam o mistério, já que o que funciona para o sistema solar e atômico também funciona para o sistema humano. O princípio da vibração expõe a ideia de que o movimento se manifesta em tudo no universo e explica que a distinção entre as manifestações da matéria, da energia, da mente e até a do espírito é o resultado apenas de vibrações diferentes. A matéria é composta de energia e a energia é simplesmente uma força que se move a uma certa taxa de vibração, viajando através do espaço-tempo como ondulações em um lago. Uma onda carrega a energia que cria a luz visível e o som, e a luz que podemos ver, o espectro visível, aparece nas cores que conhecemos, e todas as cores são compostas pelas mesmas unidades discretas de energia, os fótons, porém elas vibram a taxas diferentes. A combinação da vibração e da oscilação é o que determina a taxa de frequência vibracional, ou seja, o padrão cíclico das ondas de todas as coisas. Esse processo cria padrões de energia que são processados pela nossa mente, pelo nosso DNA, para criar a nossa realidade externa. A natureza da matéria mental é mais refinada que a da matéria física e, portanto, o pensamento também é um tipo de energia, uma matéria mais fina capaz de vibração e de forma. Nesse sentido, os pensamentos podem ser controlados para produzir vários resultados com o objetivo de dominar o eu e o ambiente. O princípio da polaridade explica que tudo é dual, mas que os opostos são iguais, diferindo apenas em grau. O calor e o frio são 2 descrições da temperatura, uma medida da quantidade de energia contida em um objeto. Ambos são meramente graus, diferindo apenas na taxa de vibração. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e das trevas, que são a mesma coisa, onde a diferença consiste em graus variados entre os 2 polos dos fenômenos, ou seja, o bem e o mal são movimentos mentais em relação ao poder supremo único, que é perfeito em si mesmo. Nesse sentido, se quisermos mudar algo de negativo para positivo, devemos reconhecer que o negativo e o positivo são a mesma coisa, mas vibrando em taxas diferentes. E uma vez que isso é realizado, tudo o que precisa ser feito é aumentar a taxa vibracional do negativo. O princípio do ritmo nos diz que toda a energia vibra e se move de acordo com o seu próprio ritmo. Esses ritmos formam as nossas estações, ciclos e padrões
refletindo assim a criação organizada e síncrona da mente universal. Esse ritmo se manifesta nos mundos, na vida de todas as coisas e finalmente nos estados mentais do humano, como um fluxo e refluxo semelhante a uma maré. Os hermetistas compreenderam esse princípio e aplicaram a lei mental da neutralização a fim de superar os seus efeitos em si mesmos. A neutralização significa ver o balanço ou o ritmo, localizar um ponto no balanço em que se deseja estar e depois se mover para ele, anulando assim o efeito do balanço. Isso, por sua vez, leva a um grau de equilíbrio e firmeza mental. O princípio de causa e efeito encarna o fato de que há uma causa para cada efeito e um efeito para cada causa, significando que nada simplesmente acontece sem motivo e que não existe o acaso, ou que nada acontece sem explicação. Na ciência, isso é conhecido como a primeira lei do movimento de Newton, porém a lei de causa e efeito se aplica a manifestações físicas e não físicas. A mente das massas é obediente ao meio ambiente, às vontades e desejos dos outros, à sugestão e a outras causas externas, onde muitos se movem como peões no tabuleiro de xadrez da vida. A lei de causa e efeito é um princípio imutável, mas essa lei pode ser aplicada conscientemente mudando o estado mental e, portanto, o curso dos eventos. A causa é aquilo que produz um efeito, já que um efeito não se cria por si só. Nesse sentido, toda manifestação é um efeito e todo efeito está sujeito à sua causa. Tudo o que experimentamos com os sentidos físicos é um efeito, já que as coisas que são vistas são feitas a partir do invisível. Assim, se toda causa existe no espírito, e se a lei que executa a vontade do espírito é subjetiva, e se o corpo é apenas um efeito, segue-se que tanto a causa quanto o efeito são espirituais. A chave é ganhar domínio sobre a sua mente, o que levará ao domínio sobre as suas próprias emoções, se tornando a sua própria causa e não apenas um efeito dos outros e das situações em que você se encontra. Nessa premissa, o karma ou a colheita do que semeamos é inflexível apenas enquanto não meditamos nessas verdades. O princípio do gênero afirma que o gênero está manifestado em tudo, não apenas no plano físico, mas também nos planos mentais e até espirituais, onde nenhuma criação nesses domínios é possível sem este princípio. Nos planos superiores, o gênero refere-se à dualidade, à polaridade das forças ativas e passivas, o yin e yang, o macho e a fêmea. Cada indivíduo contém ambos os aspectos, masculino e feminino, yin e yang. Sexualmente, todos os humanos começam como fêmeas, onde somente na terceira semana de gestação o feto começa a assumir aspectos masculinos ou femininos. Isso ilustra que ambos os aspectos do ser estão presentes em todos. O verdadeiro progresso é possível através do equilíbrio e da unificação das duas energias do gênero em si mesmo, aquilo que foi chamado por Gautama Buda de caminho do meio. Os 7 princípios herméticos nos ensinam como usar a nossa mente para se comunicar com o universo mental. Cada um desses princípios existe na natureza e se aplica diretamente aos nossos estados mentais, emocionais e espirituais. O conceito da transmutação mental proposto por essa filosofia é uma transmutação da consciência no ser humano, uma transmutação do negativo em positivo, do mal em bem, da ignorância em conhecimento e do ódio em amor. A mudança gradual de tudo que não gostamos em nós mesmos
é determinado exclusivamente através do conhecimento, da autoconsciência e da abertura da mente. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.